Amados, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês, tudo para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para levar a mensagem, a palavra de Deus. Aproveite esse momento para que você curve a sua fronte. Vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela EBD, pela Escola Bíblica, Pai. Obrigado pelo louvor, obrigado, Senhor. Nós somos gratos de coração em tudo e por tudo aquilo que tens feito no teu povo. Que o teu amor seja derramado em nossos corações de todas as formas, Pai, para que nós possamos compreender o amor fraternal verdadeiro, esse amor que vem de Ti, Senhor. Abençoa-nos nesta noite, limpa a nossa mente de qualquer outro pensamento, que o nosso entendimento seja voltado para Ti e que nós possamos aprender e nós possamos dizer: Senhor, eis-nos aqui, Pai, mais uma vez. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a caminhar de acordo com a Tua vontade, não a nossa vontade, Pai. Como foi cantado, deixaremos tudo por amor a Ti, Senhor. E tudo entregarei, Pai, a Ti. Tudo entregaremos a Ti para a honra e glória do Teu nome. Nós louvamos o Teu santo nome e Te exaltamos. Te colocamos nas maiores alturas, Pai, porque o Teu Espírito está fazendo uma obra aqui na Tua igreja, nesta hora, neste momento, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, para sempre seja louvado. Amém, amém e amém. Amados, há uma coisa antes de falar, que no domingo passado, você pode se assentar um pouco. No domingo passado, nós fomos aquinhoados por algo maravilhoso da mensagem que foi ministrada pelo nosso irmão Júnior, que eu já falei até hoje na nossa reunião de lideranças, mas eu digo uma coisa assim interessante para vocês. Quando ele enunciou que ele ia pregar sobre Colossenses, eu fiquei, porque eu já tinha preparado essa mensagem, eu estava fazendo só a revisão, e eu ia pregar em Colossenses. Eu disse: ele vai pregar em Colossenses e eu também vou ter que pregar. Mas isso não é problema, eu fiquei feliz porque as coisas iam se confirmar. Se ele prega o mesmo versículo, o mesmo capítulo, o Espírito Santo ia direcionar o que ele quer e o dele iria como aconteceu. Ele edificou a igreja com a pregação do capítulo 3, nessa exposição da palavra no domingo passado. Que todos nós ficamos agradecendo a Deus por aquela palavra. Eu até falei hoje de manhã isso, falei já para o próprio Júnior, e que Deus continue abençoando a vida desse homem, esse homem de Deus, e que ele continue sendo a pessoa com uma unção poderosa e para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas, amados, aqui essa carta de Paulo aos Colossenses, eu já estava preparado a pregar no capítulo 1 eu quero que vocês nos acompanhem, 1 de Colossenses, no capítulo 1, versículos de 3 a 8, que eu acho que já está aqui, sim. Daí nós vamos ler, eu gostaria que vocês nos acompanhassem, lendo esses versículos abençoadores, transformadores. Depois eu tenho que explicar algumas coisas em relação à igreja de Colossos. Amém? Vamos lá. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conserve, quanto a vós, outros fiel ministro de Cristo, o qual também nos relata do vosso amor no Espírito Santo. Amém, amados? Amados, esta carta de Paulo aos Colossenses
tinha o objetivo de alertar a igreja de Colossos quanto às heresias, filosofias humanas, paganismo que graçava em Roma naquela época e que estavam se infiltrando em todas as igrejas do mundo. Os falsos mestres estavam ensinando que a doutrina apostólica e a salvação em Cristo da igreja de Colossos eram insuficientes para a plena redenção. Olha só, esse é um dos primeiros as lutas que Paulo está enfrentando. Paulo não fundou a igreja de Colossos. Quem fundou aquela igreja foi Epáfras, que era discípulo dele e era pastor da igreja de Colossos. Ele nem conhecia Colossos, a igreja de Colossos, Paulo. Mas fizeram as informações para ele, ele entendeu tudo aquilo, estava falando isso com cuidado, alertando a igreja por tudo aquilo que estava acontecendo. E as pessoas lá, esses falsos ensinos, misturavam a filosofia e a tradição humana com o evangelho. Como está no capítulo 2, versículo 8, que diz: cuidado, que ninguém vos tenha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso é bem claro, amado. Havia esse falso ensino e requeria a adoração de anjos como intermediário entre Deus e o homem. O que é que eles diziam? Que Jesus era um anjo. Eles não queriam acreditar que Jesus era o Messias, porque eles pensavam, filho de um carpinteiro, ele era marceneiro. Como é que pode? Não, ele é um anjo, porque eles adoradores dos anjos, os anjos eram tidos como adoradores dos astros, os astros que regiam tudo, e ele incluía Jesus como se fosse um anjo, quando ele era filho de Deus. Isso a gente precisa colocar isso para a gente possa entender o contexto de tudo isso, amados. Nós vamos chegar no momento, como a igreja hoje, a igreja pós-moderna, ou moderna, agora, como ela enfrenta. E nós precisamos cuidar bem do nosso povo, das nossas pregações, de tudo aquilo que é feito dentro da igreja, para que nós não caiamos neste erro das filosofias vãs e sutis que andam pelo mundo. O mundo é mau, é perverso. A terra é boa. Há uma diferença entre terra e mundo. Vocês sabem disso. Bem, essa questão de adoração de anjos e tudo mais, isso era uma das outras heresias. No capítulo 12 ainda, versículo 18, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões infatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. O que é que ele quer dizer com isso? Amados, as pessoas, antigamente o que eles faziam é o seguinte: havia um grupo, eu estou falando diretamente porque acontecia isso. Os pais da igreja, os padres, papas, essas coisas todas, que pegaram tudo do judaísmo e traziam essas coisas como um grupo seleto, um grupo, só um povo lá que tinha privilégio, que tinha um QI mais alto, que eram mais inteligentes, que recebiam visões da verdade. Era uma verdade mentirosa, que a verdade era Jesus, eles não aceitavam isso. Isso já começava. E depois nós vamos ver que havia o ascetismo. O que é o ascetismo? Aquelas pessoas que ensinavam as regras, as normas lá do judaísmo. Não, você não pode tocar nisso, você não pode tocar em morto, você não pode fazer isso, você não pode comer carne de porco, você não pode comer caranguejo, você não pode comer os crustáceos, você não pode fazer isso, você não tem que guardar o sábado. Amados, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas muitos ainda acreditam nisso e procuram no Antigo Testamento o resultado para dizer, não, para adorar o sábado, não. O dia do Senhor é o domingo, onde o Senhor ressuscitou. Pode qualquer um teólogo que possa, com bom senso de entender, ele vai entender isso sem muita profundidade. Não é preciso estudar muito isso para entender. Mas isso tudo vinha já do judaísmo e igrejas pegaram isso e levaram, e muitos hoje ainda agem dessa forma, pelo tradicionalismo. E pessoas morrendo sem Jesus Cristo. Pessoas sendo perseguidas, sabe?
porque não tem segurança. Mas, amados, eu digo para vocês uma coisa muito séria, que nós precisamos entender que essas coisas todas ainda hoje acontecem, pastor. Acontece. Muito, muito isso. As pessoas hoje querem, sempre falo isso, querem pregar uma coisa que agrade o coração de todo mundo, massageie o ego das pessoas, que não, muito bom, muito gostoso isso, muito tranquilo. Não é isso. É pregar a verdade, e a verdade às vezes incomoda, amados. Incomoda. Hoje nós começamos a escola bíblica, uma oração. Eu tenho certeza absoluta, eu vou falar lá na frente, em relação à oração, que é a nossa arma de chegarmos na presença de Deus. É o único caminho que nós temos. E os versículos, falsos mestres exigiam observância de certos ritos religiosos judaicos, no capítulo 2, versículo 16, e o 21 a 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, aquilo que eu falei. Porque tudo que tem... Bem, vamos lá, 22, 21 a 23. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas do homem, pois todas essas coisas com o uso se destrói. Isso acaba, não tem nada a ver. São regras, são coisas que foram lançadas, que não transformam, que não mudam, e muita gente ainda vive isso hoje em dia, que necessitam da unção do Espírito Santo, que habite dentro de nós, que habita dentro de nós, para que nós demos liberdade. Somos livres hoje, amados. Vivemos sob a égide do Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita, Ele nos leva, Ele nos unge. É Ele que nos direciona. E nesse caso, amado, nós temos três virtudes. Nós temos... E Paulo, voltando ainda na introdução, Paulo ora por aqueles irmãos e estimula a continuar a exercer a tríade básica do cristianismo, que é fé, amor e esperança. O primeiro tópico, nós temos aqui, a fé, está em Hebreus 11:1. Quem pode nos ajudar a ler, amados? 11:1. Esse é um versículo muito conhecido de todos nós. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Amém. Isso é a fé. Certeza da garantia das promessas de Deus. Isso é fé. Ora, a fé é essa certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Este é o único tipo de fé aceito por Deus e que triunfará das piores situações. Essa fé. O que você está passando? Problema de saúde, problema de relacionamento, sei lá, tantos problemas que nós enfrentamos. Falta de dinheiro, desempregos, essas coisas todas. A fé, ela opera nisso. É nisso que ela opera. Este é o único tipo de fé aceito por Deus. Quando está tudo bem, amados, é muito bom dizer, está tudo bem. Eu creio, eu tenho fé, eu sou isso, sou aquilo, é muito fácil. Mas quando você passa por uma dificuldade, amado, seja ela qualquer, seja de saúde, seja o que for, que você se sente pressionado, você tem que ter fé e dizer assim: Senhor, eu louvo o teu santo nome, não importa as circunstâncias que eu estou enfrentando agora, eu creio em ti. Já falei aqui, amados, mês passado nós sofremos um acidente, o Fernando está aqui, o missionário estava aqui, está outra, eu, Hanna, a Luciana. Para resumir a história, perda total do carro, acabou com o carro. Deus, pela sua mão poderosa e misericordiosa, nos livrou de todo o mal. Problema do carro, isso não quero saber, isso é material. E levantar a nossa mão e orar: Senhor, te agradeço. Louvado seja o teu santo nome. É fé que o Senhor aceita. Ele aceita isso.
Eu sei que vocês, muitos daqui, já podem dar um testemunho disso, até mais forte ainda, eu creio. E nós triunfamos nas piores situações através da fé. Somos triunfantes, vencedores, mais que vencedores. Não é dizer que eu tenho fé, quando eu já falei, tudo aparentemente está correndo tudo bem, não é isso. A família está tudo bem, no trabalho, nos estudos, até na igreja. Isso não prova a nossa fé. Precisamos acreditar que Deus está no comando de tudo e precisamos crer firmemente que há uma garantia sobre promessa de Deus que estará nos olhando nos seus olhos misericordiosos, de amor por nós, no meio de lágrimas, de dor e de desespero. Ele cumpre suas promessas e nós cremos pela fé. Somos salvos através da fé. A salvação é a justificação que vem pela fé, como está Romanos 5:1. Vamos lá para Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados, amados. É justa, a justiça de Deus não é a nossa justiça própria, é a de Deus. A justificação pela fé alcança vários resultados nos discípulos de Jesus. Qual é? A paz com Deus, a graça e esperança, a firmeza nas tribulações, o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira, a reconciliação com Deus, a salvação pela vida e presença de Jesus e o regozijo de Deus, a alegria de Deus que sente quando vê tudo isso em cada um dos seus discípulos, dos seus filhos. Mas, amados, para o incrédulo, isso é muito difícil de entender. Eles não entendem. Porque estão acostumados com as coisas daqui, deste mundo. São as coisas materiais. É dinheiro, é isso, é aquilo, sabe? Status de vida ou outras coisas mais. Eles estão muito encegueirados, o seu entendimento está encegueirado, ele tem a sua mente já, como é que se diz, elas são a mente cauterizada, costurada, fechada. Terrível isso, amado. Mas para o incrédulo é difícil. A palavra é pregada, é ensinada, entra por aqui, sai por aqui. Não entendem. Não compreendem nada. Quando nós dizemos, de acordo com a palavra de Deus, que no arrebatamento subiremos com Cristo. Isso nos ensinamentos que foi feito sobre arrebatamento, há alguns meses aqui. Quando a gente fala isso, o incrédulo pode até perguntar: vocês vão de avião ou de helicóptero? Ele está levando as coisas que tem aqui na terra. Ele não sabe que essas coisas estão além do entendimento humano. Essas coisas vêm de Deus, é coisa sobrenatural de Deus. Eles não entendem isso. O incrédulo ele pode até perguntar isso. Num filme do contador de histórias de Forrest Gump, um veterano do Vietnã, no momento da guerra lá, uma granada e os seus estilhaços atingem suas duas pernas e ele fica sem as duas pernas. Ele volta como veterano, e já na reserva e tudo mais. Um dia ele vai numa igreja batista, e aí, quando ele chega lá, o pastor, ele olha, ficou lá atrás, e não acreditando em nada que estava acontecendo na igreja. Então estava passando pela cabeça dele, isso não existe, é conversa, porque não sei o quê, sabe como é? Eu sei o que ele dizia isso, com certeza ele dizia isso, porque um dia eu disse isso, quando eu era ateu e à toa, no nome do Senhor. Nunca acreditei em nada. Então, ele falava isso. Daí o pastor chegou com ele, com muito amor, disse: meu amado, você precisa seguir Cristo Jesus. Você precisa seguir Cristo. Ele saiu de lá, muito irado, chegou lá e falou lá para o resto, lá para o colega dele, disse: cheguei naquela igreja,
e o pastor me chama para me seguir Cristo. Como eu vou seguir Cristo? Eu estou sem as duas pernas. Olha, a ignorância é tragicomédia. Isso aí é trágico, mas é o que o incrédulo pensa. Ele pensa naquilo que ele está pisando, na coisa que está aqui no chão, quando as coisas são lá do alto. As coisas que vêm de Deus é sobrenatural. Que as coisas humanas não explicam, nada explica. Só que explica é a palavra de Deus que revela aos nossos corações que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é justo. Amém? Falta de entendimento da palavra salvadora de Cristo, que é pela fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Precisamos ouvir da palavra e obedecê-la, pois a obediência a Deus e a sua vontade é a marca da verdadeira identidade do discípulo de Jesus. Obediência a Deus. Essa é a nossa marca, essa é a nossa identidade. Se nós obedecemos a Deus, amado, você pode dizer assim, ele é um discípulo verdadeiro. Nós vamos ver que obedecer não é fácil. Não é fácil. Não é por pressão, não. Obedecer por pressão, quem for militar aqui sabe disso, que às vezes nos obedeciam por pressão. Eu fui militar e obedecia por pressão. Tem que fazer, e pronto. Mas aqui é diferente. Obedecer a Deus é reconhecer o seu poder que está acima de todas as coisas. Ele é o Deus Altíssimo. E nenhum nome, e nenhum poder está acima do seu nome. Esse é o Deus que nós servimos. Hoje foi ensinado, vou repetir. Hoje foi ensinado sobre a oração, primeiro dia de aula aqui da IBD. Amados, não percam essas aulas da escola bíblica. Venham à escola bíblica, porque vocês estão perdendo coisas preciosas. Eu estou lá no gabinete, mas eu estou aqui escutando, amado. Vendo que a palavra está sendo explanada. Oração é algo fantástico. É a nossa arma para nós chegarmos na presença de Deus através da oração. Não é preciso fazer um monte de oração e nem fazer também o que Jesus nos ensina lá em Mateus 6, 19, se não me engano, que fala, ensina-nos a como orar. Não é isso? E Jesus, nesse ensino da oração, tornou claro o valor da confiança, da esperança, da fé e certeza de que estaremos com Cristo na eternidade. Uma oração curta e objetiva. É assim que Deus aceita nossas orações, vindo do nosso coração. George Miller foi por 60 anos diretor de um orfanato na Inglaterra. Ele tinha convicção de que não deveria pedir dinheiro às pessoas, mas diretamente a Deus. E nunca lhe faltaram recursos para sustentar 10 mil órfãos. Nunca. 10 mil órfãos que passaram por ali durante 60 anos na direção de Miller. Nunca precisou se preocupar, nem se desesperar. Ainda nos deixou um ensino num trocadilho muito importante. Ele diz, o início da ansiedade é o fim da fé. E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Olha, amado, guarde isso para você. Eu guardei para mim isso. É muito bom. É bom isso. É uma coisa maravilhosa, amados. Outro exemplo de oração fervorosa, objetiva, que George fez. George orou a Deus assim, Senhor Deus, Tu és o Pai dos órfãos. Naquele momento, não havia comida nenhuma para aquelas 10 mil órfãos. Não tinha nada. Ele só fez orar. Senhor Deus, Tu és Pai dos órfãos. De repente, passa 2 carroças, naquele tempo, 2 carroças, cheio daquele pãozinho dourado, bem assado, daquele que nós gostamos, né? Eu gosto desse pão. Daí o rapaz passou lá e ele tinha que levar o pão lá para
os reis lá, para as autoridades lá, e eles acharam, não, esse pão nós não queremos, porque está muito assado. Ele parou lá na frente do orfanato e falou com o Jorge e disse, olha, esses pães vão ficar com vocês aqui. Resposta de oração. Quando ele disse, Senhor, tu é pai dos órfãos. E Deus providenciou. Amém, amado? Essa é a nossa fé, que deve ser e é constante, amado. Isso pode acontecer a qualquer momento, e aconteceu com vocês e vai acontecer sempre. Amém? O segundo ponto é a virtude cristã, é o amor pelos santos. Efésios 5:2, vamos lá. Efésios 5:2 diz assim, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Uma vez que nós, discípulos de Jesus, nascemos de novo pela fé em Cristo, o discípulo é coparticipante da natureza divina. Nós somos coparticipantes da natureza de Deus. A palavra está falando isso. Somos participantes, sim, coparticipantes. 2 Pedro 1,4, ele fala sobre isso. E uma vez que Deus é amor, nada mais lógico de que os filhos de Deus andarem em amor. Se nós somos filhos de Deus, precisamos andar em amor. E nós vamos falar sobre a questão do amor, que é algo muito importante que nós precisamos entender e aprender. Eu sei que muitos de vocês sabem. Quando Paulo nos incentiva a andar em amor, não está pedindo que façamos algo estranho à vida cristã, pois recebemos uma nova natureza que deseja expressar-se em amor. A nossa natureza, ela se revela por aquilo que você tem dentro de você, amados. E não só pelos seus irmãos, não, pelo seu semelhante, porque é um mandamento, é um dos maiores mandamentos que tem. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e os outros como a si próprio. São os melhores mandamentos. Isso aí anula todinho os 10 mandamentos, no sentido que eu quero dizer, que ele embarca todos os 10 mandamentos. O amor é o maior mandamento. Isso é expressado dentro de cada um de nós. Não é aquele amor piegas, sabe? Eu te amo, não sei o quê. Não é isso, não. É o amor em atitudes, sabe? Em atitudes verdadeiras, reais, vindo do coração de Deus para ele, e ele possa exprimir isso. E quando o irmão está necessitado por alguma coisa e vai lá, e ele sente, o Espírito Santo fala, incomoda, vai lá, ora por ele. Você está na sua casa e aí ora por ele porque ele está precisando de oração. E nós precisamos orar. Esse é o amor que nós precisamos ter, amado. Não só por aquelas pessoas que nos amam, não só nossos familiares, não, mas principalmente aquelas pessoas que lhe atingem, aqueles que lhe confrontam, aqueles que não gostam de você. Esse é o melhor, que prova a nossa renúncia de nós mesmos, do nosso egoísmo. Porque o ser humano tem a tendência de ser egoísta, pensar só nele, pensar que só ele que sofre, só ele que tem problemas, quando outros têm problemas muito maiores do que aquele que ele está passando naquele momento. A velha natureza é essencialmente egoísta e, por esse motivo, levanta muros e declara guerra. Mas a nova natureza é amorosa e, portanto, constrói pontes e declara paz. Ela vai de encontro a todas essas coisas, amados. O amor, ele é algo que é fantástico quando nós começamos a entender o verdadeiro amor. Como discípulos de Jesus, precisamos renunciar ao nosso querer, à nossa vontade e sacrificar-nos pelos nossos irmãos, dando o nosso tempo, discipulando, orando por eles, indo atrás deles quando Deus autoriza no momento certo. Não faça sem autorização de Deus, que não dá certo. Deixe Deus falar, vai, e você vai e obedeça, porque se não obedecer também você vai pagar um preço muito alto por isso. É assim que Deus faz.
E quando vemos a necessidade daquele irmão, corremos para ajudá-lo. Isto é o amor fraternal. Como já falei, ainda que haja alguém de quem não gostamos das suas atitudes, mas precisamos amar e perdoar. Esta é a prova de que somos discípulos de Jesus verdadeiros, exercemos a virtude do amor fraternal aos nossos irmãos e também aos nossos semelhantes para testemunhar do amor de Cristo em nós. Quando nós fazemos isso, as pessoas veem em você, esse é um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque você não fez, não deixou de lado quem quer que seja, aquela pessoa, ele é até homicida, ele é isso, aquilo, não interessa. Você precisa amar, você não aceita as suas atitudes. Aqui nessa igreja já chegou homicida, já entrou aqui. Tem foragido da justiça que entrou aqui, querendo que eu compartilhasse. Não, não posso fazer isso. Você vai, se entregue às autoridades para cumprir. O que eu posso fazer para você, eu faço agora. Vamos orar. E orar, e orar. É isso. Amor pelo semelhante. Não quer ver as atitudes. Não, nada disso. Nós somos humanos e somos pecadores, sim. Amor verdadeiro sentimos nos grupos familiares, amados. Quando uma reunião nos grupos familiares, você vê os irmãos se abraçarem, nem que seja só um cafezinho com uma bolachinha. Mas tem outras reuniões de grupo que tem demais. Tem até pudim de açaí, né? Tem pudim de açaí. Daí a pessoa nos afronta com isso. E eu aqui, né? Fico dizendo, Senhor, Tu é maravilhoso, né? Daí a gente vê o amor fraternal nos grupos familiares. Sabe, as pessoas não querem saber quem você abraça, ama verdadeiramente, sem nenhum interesse, sem esperar nada em troca. Esse é o amor fraternal que nós devemos praticar, amados. Nós vemos muito isso no grupo familiar. É por isso que o grupo familiar fortalece a igreja. Eu sempre vou dizer isso, porque é a realidade. Muitos, amados, não conhecem o verdadeiro amor. As pessoas pensam que o amor é aquele romantismo, é aquelas palavras, meu amor, não sei o quê. Esse amor não é um amor verdadeiro. Esse é um amor que passa, acaba, se destrói. O amor verdadeiro é aquele que você se sacrifica. É aquele que você se sacrifica, suporta até aqueles que lhe caluniam, que lhe criticam. Efésios 5, 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Sacrificar-se pela esposa, suportar a esposa. Calma, não é dizer que a mulher é insuportável, não é nada disso. Suportar vem de suporte. Suporte, de suportar, aceitar, renunciar às suas próprias coisas por amor a ela. Não, eu tenho que jogar meu futebol lá, não sei o quê. Vou ter que fazer o meu lanche lá, não sei o que mais, né? E tal. E hoje eu tenho de folga, tenho direito e tudo mais. Eu posso dizer assim, poxa, o meu hobby, qual é o meu hobby? Eu tenho o hobby agora. A gente vai jogar futebol, praticar, agora não. Eu estou com 55 anos de idade, não dá mais para fazer isso. Bem, outra história. Mas o meu hobby, às vezes, quando eu posso, é caçar ouro. Eu tenho um detetor de metal, vou para as praias, Mosqueiro, Salinas, eu encontrei ouro, sim. 5 centavos e muitas tampas de cerveja. Isso não enriquece ninguém. Nem eu quero. Agora, amado, sacrificar-se pela esposa é renunciar a algumas coisas que você gosta por amor a ela. É isso, amado. Não.
está certo, ela tem seu direito também. Eu vou me sacrificar, não, vou deixar para lá, não, vou atender, né? E ainda tem mais quando a mulher é forte, que é brava, porque as pessoas mais baixas são muito perigosas. E às vezes a gente tem medo. Então, amados, esse aí é o verdadeiro amor. É sacrificar-se, sabe? Fazer aquilo que você não quer, que você não gosta, por amor àquela pessoa, por pela sua esposa. Sabe? Também, não é dizer, ela é submissa, como diz, é submissão da mulher. Não é que ela seja escrava, não. Não é submissão, não existe negócio de escravidão. Nós somos iguais perante Deus. Só tem uma coisa que nós precisamos sempre falar, que o homem é o sacerdote do seu lar. E não pode inverter, porque dá problema isso. Sempre Deus vai dar, desde o Antigo Testamento. Agora, isso não quer dizer que você vai impor, você vai fazer isso e tem que botar algemas no pé da sua esposa e não sei o quê, então, isso. Não, nada disso. Amor. O amor fraternal, o amor verdadeiro de sacrifício, de renúncia de si próprio, das suas coisas, por amor, primeiro, a Deus, e depois a sua esposa, a sua família. Aí você vê uma família que pode dizer, eu e a minha família servimos ao Senhor. Amém? Porque obedece o que está na palavra de Deus. Lá em Mateus 17, há um... Deixa eu dar aqui rapidamente, amado. Mateus 17, é um texto que eu gosto de ler, que fala sobre a questão de... Deixa eu ver, Mateus 17. A cura do jovem possesso, que os discípulos foram lá e fizeram não sei o que lá, e ficaram com medo, e não sei o que mais, não curaram. E quando eles chegaram perto de Jesus, eles disseram, não podemos curar aquelas pessoas lá, e Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino para poder... Quer dizer, até quando eu vou suportar vocês? Há 3 anos eu estou discipulando vocês, andando com vocês vendo milagres acontecerem, e ainda vocês têm falta de fé, vocês não creem. Até quando? Jesus fazia isso sim. Jesus era amoroso porque ele tinha um amor de Deus, mas ele não era piegas, não. Não era. Era assim, sim, não, não. Com muita sinceridade, com muita força, com muita firmeza. E Jesus, nesse texto, ele chama a atenção dos seus discípulos, dando a entender o sacrifício que ele fazia pelos discípulos. Até quando vos suportarei? Lá em Colossenses 3,13, Paulo faz uma exortação à santidade e ao amor fraternal, suportar e perdoar uns aos outros. Colossenses 3,13. Quem contar primeiro de que eu, por favor, leia. Amém. Assim como Deus nos perdoa, nós precisamos perdoar. Ah, não perdoo. Aqui eu conto sempre uma história que eu tive uma pessoa aí que um dia, o cara, porque o parente dele chamou a atenção dele, ele deixou de falar com a pessoa, não quis mais conversa, e dizer, não quero mais conversa com ele. Deu um dia, ele no aniversário lá da família, e eu estava lá, eu soube dessa história, que ele não falava com essa pessoa. Eu cheguei lá perto e disse, rapaz, por que tu não fala com ele, rapaz? Ele é teu sogro, vai falar com ele. Para com esse negócio, fica... Não, ainda está doendo muito aqui, está ardendo aqui, essa dor, não vai passar tão cedo. Ele morreu e não passou. Eu não sei o que aconteceu. Isso é outro departamento. Eu pedi um pouco de água, por favor, tá?
Jean, dá para você me ajudar? Amado, então, a terceira virtude é a virtude da esperança. Terceira virtude, a esperança. Tito 1:2. Tito 1:2 diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A fé em Jesus Cristo não apenas salva e torna a vida piedosa hoje, como também nos dá esperança, quer dizer, a certeza do futuro. Esperança é certeza do futuro, para o futuro. As promessas de Deus dão segurança para o futuro e Deus não pode mentir. Somos nascidos de novo para uma viva esperança, como está em 1 Pedro 1:3. Pois cremos no Cristo vivo. Nós, os cristãos, discípulos de Jesus, temos a vida eterna agora. Mas quando Jesus voltar, nós desfrutaremos a vida eterna. Obrigado, Jean. A vida eterna de maneira mais maravilhosa. A verdade, amado, é que as pessoas ainda não entenderam a verdadeira esperança. Quer dizer, certeza. Ele não tem certeza. Eu tenho esperança porque tenho certeza das promessas de Deus para mim na eternidade. Você tem certeza da esperança? Você tem esperança das coisas de Deus para a eternidade para você? Você acredita que quando você morrer, quando nós morrermos, nós vamos para a glória? Estaremos lá com o Senhor, naquela casa que Ele foi preparar? Você crê nisso? Isso é esperança, é certeza da nossa vida. Ela não termina aqui, não. Quem diz isso são as pessoas que não creem em Deus, são os incrédulos. Ela não termina. Quando nós morremos, começa. É que começa uma nova vida, lá na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa, amados. Mas tem muitas pessoas que ainda pensam assim, mas é maravilhoso lá, mas eu ainda prefiro ficar aqui. Será que tem gente que diz isso? Tem. Porque ainda não tem certeza da vida eterna. Não tem certeza. Nós precisamos crer nas promessas de Deus para nós na eternidade, no céu, não nas coisas aqui deste mundo. Amados, há pessoas que vão à igreja na esperança de receber benefícios aqui neste mundo. Esperança da saúde restaurada, do emprego, esperanças daqui deste mundo, coisas fúteis até, coisas simples demais, coisas que não valor nenhum, que passa um tempo já é um sopro, só acaba tudo. Essa esperança, as pessoas têm essa esperança aqui na terra, dessas coisas. São coisas passageiras. Nós precisamos da esperança da eternidade que, como discípulos de Jesus, temos sob promessa de Deus. Em 1 Pedro 1:3-6 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva de esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Enquanto estivermos aqui, vamos ser confrontados de toda sorte de lutas e de dificuldades. Vamos ter que enfrentar isso. Mas podemos crer nisso pela fé. Podemos crer nisso através do amor.
e a nossa esperança, que permanece pensando e voltando pela certeza da eternidade, vão se completar nessa tríade, alicerce da vida cristã. Aqui ele fala algo muito interessante, quando ele fala que a viva esperança é uma herança incorruptível, está falando de Jesus Cristo, que não tem mácula, não tem pecado, sem mácula, imarcessível, quer dizer, aquela coroa que nós recebemos quando nós subimos para a eternidade, não são coroas de flores, de folhas, de ervas, imarcessível quer dizer que murcham, que acabam. Essa coroa que nós recebemos, ela é eterna, porque é a coroa dada pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus exerce uma força sobrenatural de santificação na vida dos discípulos de Jesus consagrados, como está lá em João 17:17. Você depois pode conferir. Os que se deleitam na palavra de Deus, meditam sobre ela e procuram lhe obedecer, experimentam a bênção de Deus em suas vidas. Vamos ler o Salmo 1 a 3. Salmo 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? A palavra revela a mente de Deus, de modo que devemos aprendê-la, revela o coração de Deus, de modo que devemos amá-la, e revela a vontade de Deus, de modo que lhe devemos obedecer. Meu amado, minha amada, se você ainda não foi transformado pela fé, pelo amor e pela esperança, e sentiu o desejo dessa transformação de alma, o primeiro passo é aceitar Jesus como seu Salvador. Esse é o primeiro passo, para que haja essa transformação que vem de dentro para fora. É tomar uma decisão por Cristo. Se você sentiu esse desejo, esta é a hora certa. Pela fé em Cristo derramado, do seu grandioso amor em você, que levará você à esperança de eternidade. Mas é preciso tomar essa decisão, amados. Porque sem isso, você vai continuar não entendendo as coisas sobrenaturais de Deus, que quer colocar no teu coração, no nosso coração, as suas verdades, que transformam, que nos fortalecem, que nos levam para cima, que pensamos nas coisas do alto. As coisas daqui da terra são coisas passageiras, isso vai acabar, mas as coisas de Deus serão eternas. Se coloquem de pé, amados, por favor.